Hoje estamos começando mais um episódio do podcast das Escolhidas e nossa convidada de hoje é Daiane Rocha e ela vai se apresentar para nós. É um prazer estar aqui com você, com todas essas mulheres, né? Creio que vamos ter um tempo muito precioso. Então, meu nome é Daiane, né? Eu tenho 44 anos, tenho 2 filhos, Lucas, de 13 anos, e Pedro, de 9 anos. São as bênçãos que Deus trouxe para mim. Estou aqui em Petrolina faz um pouco mais de um ano. Eu morava em Campina Grande e vim para cá, né? Estou servindo na Igreja Verbo da Vida, coordeno o centro de oração e trabalho no RH do Colégio Cristão. Então, atualmente é isso que eu tenho feito. Que coisa boa, Daiane. É um prazer enorme receber você aqui e escutar um pouco do seu testemunho, da sua trajetória, que é muito forte. E nós estamos aqui para ouvir. E através dela, eu sei que pessoas, mulheres, vão ser curadas. Bom demais. Eu creio que vai ser um tempo onde eu vou realmente poder estar abrindo do meu coração. E esse é o meu desejo, que mulheres sejam abençoadas por experiências que eu vivi com o Senhor e tenho vivido. Nós sabemos que testemunhos de cura da alma, de feridas, de qualquer testemunho da palavra de Deus cura outras pessoas. E vamos começar. Fala aí um pouco do seu testemunho, me conta. Então, eu era casada, né? Meu casamento aí foi de 13 anos. Um tempo precioso, né, que o Senhor me presenteou. E quando foi em 2019, nós descobrimos que meu marido estava com câncer. Foi uma notícia muito forte, né, surpreendente. Ele sentia dores e procurou o médico, passou um ano inteiro, foi por muitos médicos, até que descobriu o que realmente estava acontecendo. Quando recebemos a notícia, já estava numa situação assim de ter que fazer uma cirurgia de imediato. Então, ele fez a cirurgia, deu tudo certo. Depois ele fez ainda um tratamento com medicação, mas mais uma questão só de prevenção. E ficou tudo bem. Depois de mais ou menos uns 8 meses, ele começou a sentir algumas dores, já foi dentro da pandemia. E ele foi procurar os médicos, precisou fazer uma cirurgia e com alguns meses descobriu que estava com metástase. Então, assim, foi um tempo muito desafiador. E eu lembro que nesse tempo, assim, eu fiz uma oração ao Senhor, né? Quando chegou o diagnóstico mesmo, eu com 2 filhos, né? Um bem pequeno, acho que tinha 1 ano de idade, 2 anos. E eu falei, Senhor, esse é o momento onde eu vou descobrir quem eu sou em você, o que realmente, o quanto eu acredito, né, no que a tua palavra diz. Eu não vou tentar provar nada para ninguém, eu não vou tentar mostrar ser quem eu não sou. Eu quero mesmo me descobrir em você. E eu me foquei mesmo em estar conectada ainda mais ao Senhor, para que eu pudesse me fortalecer nele. Então, passou aí o processo, ele fez outras cirurgias, fez quimioterapia, muitas sessões, foi um período bem intenso. Eu trabalhava, né, tinha os meninos, então, assim, eram muitas coisas para dar conta. Mas algo muito importante dentro de processos assim que nós vivemos, nós estarmos focados, não na situação apenas em si, porque às vezes as pessoas elas esquecem de tudo na vida e focam só naquele problema. E o problema cresce, porque tudo aquilo que focamos, né? Exatamente. E vai surgindo outros problemas. Porque se eu abandonasse meus filhos, então ali os meninos já iam ficar, além de lidar com a situação do pai, de ver aquele sofrimento, tudo, eles ainda iam sentir a ausência da mãe. Outras marcas seriam feitas. Então eu busquei ser bem cuidadosa a respeito de todas as responsabilidades que me cabiam. Porque eu não era apenas esposa, né? Eu era mulher, eu era filha, eu era mãe, eu trabalhava, eu tinha muitas responsabilidades com a minha própria casa. Então eu queria manter ali, na medida do possível, todas as coisas equilibradas.
E foi no Senhor mesmo que eu fui buscando me fortalecer, né? A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Sim. E esse, sem dúvida, foi um momento onde eu precisei mesmo agir com muita sabedoria. Não é tentar ser, como eu falei, o que eu não era, tentar mostrar que eu era forte e podia aguentar tudo. Mas era buscar aquele equilíbrio mesmo para oferecer o melhor possível em todas as situações. E foi isso que eu busquei fazer, né? Deus lhe deu sabedoria, a importância de sermos íntima de Deus, quer dizer, numa conversa simples e franca com o Senhor, Ele lhe deu discernimento de como você agir diante da sua família, né? Das decisões que você tinha que tomar dos seus afazeres, sem deixar brecha, né? E você soube fazer tudo dentro do que o Senhor ia lhe indicando, né? Que o Espírito Santo ia lhe conduzindo a fazer. Exatamente. Me conta mais aí como foi o seu processo depois de tudo isso que aconteceu, a cura, como é que diz? Você ter a recuperação. Depois desse processo todo com ele, né? Teve muitas situações, assim, ele ficou muito debilitado e tudo, e até que chegou que faleceu, né? E quando ele faleceu, esse processo todo durou 4 anos, né? Então foi um tempo relativamente longo. Sim. E depois que ele faleceu, algo que eu determinei no meu coração, né? Que eu não ia ficar na busca do porquê. Sim. Que é onde muitas pessoas naufragam. Quando elas ficam presas no porquê, ou se é injusto, se é justo. E eu disse, sabe, olha, eu fiz tudo que eu podia, eu cuidei dele, eu acompanhei nas quimioterapias, eu dei o meu melhor, né? Foram muitas noites acordadas, então eu dei tudo que eu podia de melhor. E depois que ele partiu, está com o Senhor, está infinitamente melhor do que eu, do que todos nós aqui. Sim, com certeza. E aí eu decidi, agora eu preciso focar em ficar de pé, em conduzir a vida. Porque no dia que ele faleceu, eu tive a oportunidade de falar no velório, e eu disse para as pessoas que eu não me sentia sem chão, porque eu estou firmada na palavra. Isso então, mesmo, o meu chão é a palavra. Isso mesmo. Eu me sentia ali meu como Deus, que sem teto, sem cobertura. Forte. Porque eu me via, as paredes, né? A palavra ali, o fundamento, eu era as paredes. A rocha, né? No contexto de casa, né? E ele a cobertura. Então, eu me sentia sem essa cobertura agora, porque o marido é o cabeça. Ele era o que dava a visão, né? A direção, a provisão. Sim. Então, eu me senti um pouco descoberta. Mas eu comecei a buscar no Senhor mesmo essa cobertura. E eu gostava muito de ouvir músicas, eu amo, né, estar na presença do Senhor adorando, colocar músicas. E eu ouvia muito uma música de Aline Barros que diz assim, cubra-me, abrace-me, venha envolver-me com teus braços ao Senhor. E eu repetia muito isso, Senhor, me cubra. Amém. Eu preciso da sua cobertura, me abrace, me envolva. E eu recorria muito ao Senhor mesmo, né? Os 3 primeiros meses foi muito desafiador, foi muito doloroso. Sim, tem dias que a gente acorda melhor e parece que pior passou, mas de repente volta aquele sentimento forte, pesado, né? Foram 13 anos de casamento, a gente tinha uma história preciosa, né? Com 2 filhos, e tinha essa questão também de eu ver o sofrimento dos meninos. Sim. Mas eu vi todo o tempo a boa mão do Senhor. Eu lembro que no processo, ele ainda vivo, meu filho mais velho falou assim, mãe, parece que nada está acontecendo com o papai. E aquilo assim me chocou um pouco. Eu disse, por que, meu filho? Você acha que eu não estou cuidando dele o suficiente? Que eu não estou considerando a situação? Ele disse, não, mãe, eu sei que você sabe que é sério, que você está se dedicando, mas é porque você se comporta como se tudo estivesse bem. E para mim, assim, nenhuma palavra que eu ouvi de qualquer outra pessoa teve o peso e o significado que teve ouvir isso do meu filho. Porque ele tinha 10 anos e ele estava ali convivendo e vendo o tempo todo tudo, né? Então, ele testemunhar que eu estava me comportando como se nada estivesse acontecendo, ele viu em mim uma segurança. Isso me deixou muito feliz, né? De ter
ter essa resposta do meu próprio filho. E eu vi esse reflexo na vida dos meus filhos, a maneira como eles conseguiram permanecer em todo o processo. Não estou dizendo que foi fácil, que eles não sentiram, lógico, eles são crianças, eram crianças, né, não tinha maturidade alguma, mas eu vi que foi diferente de tantas outras pessoas que eu testemunhei, que afetou nos relacionamentos, crianças às vezes param de se alimentar, não dormem bem, vão mal no colégio, e eu vi os meus filhos reagirem bem a tudo. Deus, ele faz, né? Isso. Deus, ele faz, porque quando você entregou tudo ao Senhor, era o Senhor que estava fazendo através de você, né? Exatamente. Então, assim, em relação aos seus filhos, quando Deus realmente conduziu a forma como os meninos lhe enxergavam, né? Que eles estavam tendo segurança em você, e aquela segurança que você passava para eles era um bálsamo, né? Um alívio. Isso. De que não, minha mãe, meu pai não tá bem, mas eu tenho com quem me apegar também, que é minha mãe. Exatamente. Muito forte. Então, depois que ele faleceu, né, como eu estava falando antes, eu foquei mesmo em buscar o Senhor, né, a direção dele. E nos momentos de dores, eu ia para os pés do Senhor, né, ia louvar, ia adorar, ou às vezes só chorar, mas Deus, vem aqui que eu vou chorar no seu colo. Sei que as amizades, as pessoas que nós gostamos, a família, elas são importantes, são fundamentais num momento como esse, mas ninguém consegue trazer para nós o consolo que só Deus pode trazer. Porque sempre vai ter momentos que nós vamos nos encontrar sozinhos, porque a vida segue. Isso. Né? As pessoas têm suas responsabilidades, têm suas vidas e elas precisam dar conta. Então, às vezes, num primeiro momento, vai ter muita gente ali dando um suporte, mas à medida que vai passando o tempo, não é que as pessoas lhe abandonam, não. É que elas precisam viver a vida delas, né? Sim. E eu precisava viver a minha, voltar a trabalhar, meus filhos precisavam ir para o colégio, eu precisava dar conta das coisas de casa e agora assumir novas responsabilidades. Coisas que ele que fazia, eu me lembro que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta de um carro? Eu não sei cuidar de um carro. Né? Ele entrava no carro às vezes, que barulho é esse, Daiane? Que som estranho é esse? Eu, que som? Não tô ouvindo nada. Não era a minha praia. Aquela percepção, né? E eu fui aprendendo, eu disse, Senhor, eu vou precisar aprender muitas coisas e eu preciso que você me ajude. E Deus sempre foi trazendo pessoas para me ajudar, para me ensinar naquilo que eu não sabia. Então, eu fui desenvolvendo mesmo, né, essas áreas que eram necessárias, porque diante do luto, da perda de alguém, às vezes as pessoas elas ficam muito paralisadas e a gente não pode paralisar, né? Sim, isso porque mesmo. aconteceu. Eu sempre digo para os meus filhos, às vezes acontece se vitimizam, né? Ficam se vitimizando o tempo todo. Mas isso, vocês já tinham uma base, né, de, como é que diz? Vocês já vinham com essa intimidade com o Senhor, né? A importância da palavra de Deus, quando você tem essa intimidade com o Senhor, tanto você como seu esposo, ele era pastor, não era? Isso. Então, assim, quando você tem a intimidade com o Senhor, fica mais fácil, né? Porque você entende que Deus não gosta de vitimismo, né? Exatamente. E que quando você foca no problema, o problema cresce. Então, quando você, né, tem uma base espiritual, porque nós somos mais espírito, né, do que carne, as coisas ficam mais fáceis. Me conta mais como você chegou em Petrolina. Que eu sei que você é de Campina Grande, né, e vocês moravam lá. Isso, eu nasci em São Paulo, mas saí de lá bem pequena e já morava há muitos anos em Campina Grande. Então, depois de uns 3 meses que meu marido faleceu, ou até antes um pouquinho, começou a vir uma impressão no meu coração sobre vir a Petrolina, vir morar aqui. Mas aí eu não considerei muito, né? Eu imaginava permanecer lá. A gente estava terminando de construir a nossa casa. Eu trabalhava dentro do ministério, que é a nossa sede, né, do Ministério da Vida. Então, eu estava num lugar, digamos, confortável, seguro. Foi onde ele trabalhou muitos anos, né, meu marido. Minha família mora lá. Então, eu não pensava em sair de Campina Grande. Mas o Senhor começou a trazer essa direção ao meu coração e ele foi falando comigo ao longo do ano. Eu estava resistente, realmente, porque na minha cabeça não fazia sentido algum vir para Petrolina. Mas Deus foi
revelando e mostrando, né, esse caminho, até que eu tomei essa decisão, né, peguei os meninos e vim para cá, e o Senhor abriu as portas, né, em 3 dias tudo foi resolvido, o Senhor abriu a porta de emprego, eu aluguei um apartamento, e quando eu estava voltando, uma pessoa ligou para mim dizendo que queria alugar minha casa lá. Então, o Senhor, quando eu disse o sim, né, Deus resolveu aí todas as coisas. E tem sido, assim, um tempo muito precioso. Eu vejo que Deus me tirou daquele lugar. Eu tinha uma história, né, com meu marido lá, Sim. Os meninos também. Então, todos os ambientes, eles carregavam muito a presença dele. Sim. E eu creio que Deus queria mesmo nos colocar num novo lugar, para um novo tempo, uma Sim. nova história. E eu me rendi mesmo à direção do Senhor. Para os meninos foi mais difícil, eu não tenho dificuldade de adaptação, eu rapidamente me adapto. Mas para os meninos foi mais difícil, principalmente o mais velho, com 12 anos, que já tinha as amizades bem fundamentadas, né? Então ele sentiu muito. Mas Deus vai trabalhando e vai preparando tudo, né? E eu vi assim, algumas vezes antes que eu vim para Petrolina, eu vim participar do Gotas Proféticas, que é um evento que tem lá na igreja, né? Que eu sou uma das sentinelas, com muito orgulho, assim, muita honra. É maravilhoso, né? Tá Maravilhoso demais. E o Senhor, algumas vezes que eu vim, Deus foi tratando comigo, trazendo coisas ao meu coração sobre o meu futuro, né? E sempre o Senhor fortalecia isso dentro de mim, que a minha vida não acabou, né? Que o fato de meu marido ter partido não quer dizer que encerrou. E agora, como é que vai ser? Agora vai continuar sendo bom, porque Deus continua fiel. Sim, meu marido sim. faleceu, mas Deus está vivo. Isso. Né? E quem supre a minha vida, quem dirige os Senhor. planos, ele vem do Senhor. Né? O propósito que Deus tinha para a minha vida não morreu, ele permanece de pé. Isso é entrega, né? Entrega ao Senhor. Quando a gente entrega. Hoje, de manhãzinha, você sabia que eu recebi uma palavra de manhãzinha do Senhor. Quando nós entregamos nosso dia a Ele, não precisamos fazer esforço nenhum para o dia ser maravilhoso. É verdade. Não é verdade? É isso mesmo. Eu estava lembrando aqui agora, alguns momentos que eu vivi, assim, bem desafiadores ainda em Campina Grande, né, no processo, assim, do luto. Faz 3 anos, né, que meu marido faleceu. E às vezes eu estava, assim, bem pesada, e lá no condomínio tinha um lago, e a pista de corrida ao redor. Sim. E quando eu estava assim, me sentindo bem pesada, colocava um tênis e eu ia correr. Porque, às vezes, a gente quer que a alegria, ela chegue num piscar de olhos, Sim. né? A paz. Mas a gente precisa se empenhar também para que coisas, né, aconteçam. Exatamente. E assim, correr falando só de forma fisiológica mesmo, né? A gente sabe que libera hormônios, fazer atividade física, que já traz um bem-estar. Isso mesmo. Então, quando eu chegava do trabalho, às vezes, né, à noite, já estava a lua lá linda, refletindo no lago. Então, eu ia lá correr e conversar com o Senhor. E entregar ao Senhor, né, a minha vida, os meus planos, tudo que tinha aí pela frente, meus filhos. E eu ali orava ao Senhor, às vezes chorava e meditava na palavra de Deus, e eu voltava para casa com alegria, porque eu me posicionava diante da situação. Né? E a palavra diz assim: faça por ti que eu te ajudarei. A Bíblia diz que nós devemos nos empenhar, né? Diz, busque a paz, empenhe-se. Então, para viver em paz, não é só sobre paz de não haver guerra com outras pessoas, mas uma paz com a gente mesmo. Isso mesmo. Né? Nós precisamos buscar isso, e isso fala de atitudes. Isso. Às vezes as pessoas pensam que esperar em Deus, eu vou esperar o consolo, eu vou esperar a cura, é ficar fazendo nada, e não é. Não. Enquanto eu espero, eu estou agindo, eu estou fazendo alguma coisa. Esse esperar que a palavra fala sobre esperar em Deus é no sentido de confiar que Deus está fazendo. Mesmo. Não é de ficar parado sem fazer nada. Não é não agir, né? Exatamente. Você tem que fazer alguma coisa para as coisas acontecerem da forma que você quer que aconteça, e que o Senhor alinhe naquilo que você quer, né? Isso. Então você tem que buscar Ele, ter confiança. Então eu comecei assim, intensificar cada vez mais, né, essa busca pelo Senhor. E depois que eu cheguei em Petrolina, assim, Deus foi abrindo portas, Deus foi movendo coisas, trazendo pessoas, amizades, que tudo isso foi somando a cura.
né? E na verdade, assim, ainda existem coisas para ser curadas, Sim. tanto em mim como nos meninos, Sim. né? 3 anos ainda é recente. Fora esse processo do luto, teve os 4 anos lidando, assim, com um sofrimento. O último ano ele ficou muito debilitado, foi muito doloroso. E presenciar tudo isso marca muito. Sim, né? ainda mais numa idade, né? O mais velho mesmo, com 12 anos, que já está numa fase, né? Isso, exatamente. Então, marcou todos nós, né? Eu fiquei Sim. 40 dias com ele na UTI, eu ficava lá, dormia lá, ia em casa só ver os meninos todo dia um pouco e voltava. Então, é marcante, né? Mas eu vejo o bálsamo do Senhor, a cura, e eu vivo uma vida de alegria. Amém, Ninguém vai me ver aí de amém, cabeça amém. baixa, Que né? coisa Claro que eu boa. tenho momentos desafiadores, tenho, todos nós temos, né? Amém. Mas eu tenho experimentado viver uma vida de alegria, porque a minha alegria está no Senhor. No Senhor, isso mesmo. Tem um salmo aqui, Salmo 65, versículo 2, diz assim: A ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. E no versículo 5 ele diz: Tu nos respondes com tremendos feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, que sustentas a terra até seus confins e os mares até o mais longínquo e profundo. Então, Deus acolhe as nossas orações e Ele responde com tremendos feitos. Isso, Eu me verdade. apeguei a essa palavra, né? Deus está ouvindo quando eu oro, Deus está Sim, ouvindo quando eu falo. Sim, E Ele não responde de qualquer forma, Ele responde com tremendos feitos. sim. E eu tenho visto os feitos de Deus na minha vida. Eu tenho visto a Amém, provisão amém. do Senhor na minha vida. Eu lembro no final do ano passado, eu moro num apartamento e eu orei, eu disse: Senhor, eu não estou querendo que ela aumente o aluguel, não. São as conversas com Deus que a gente, Exatamente. naturalmente, porque muitas Isso. pessoas acham que é aquele rebuliço, não, numa simples conversa, muitas Isso. vezes Deus escuta tão bem. Exatamente. E aí, o meu inquilino, que minha casa está alugada em Campina Grande, ele perguntou: a senhora vai aumentar o aluguel? E eu disse: olha, se a dona aqui não aumentar, eu também não vou aumentar não para Sim. você, tá bem? Ai, amém. E aí fiquei aguardando, né? Perguntei a ela e ela disse: olha, você é uma inquilina muito boa, sempre paga em dias, eu não vou aumentar não. Oh, coisa Eu disse: boa. obrigada, Tá vendo Senhor, como que Deus você é é bom. bom. Aí eu falei para ele, né? Eu disse: olha, ela não vai aumentar e eu também não vou aumentar para você. E aí falei com a esposa dele. Aí depois ele falou comigo, ele disse: ó, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Quem não gosta de receber a Sim, notícia de sim. que não vai Então, ter um aumento, né? foi o retorno, né? Quer dizer, não é o retorno que o dono da casa teve, né? Isso. Aí ele falou assim: mas esse ano eu fui muito abençoado. Eu tive. Ele teve aumentos, ele teve muitas bênçãos. E ele disse: o Espírito Santo falou comigo. Meu Deus, Partilhe que isso forte. com ela, porque você foi muito abençoado. Ah, E aí ele decidiu, ele mesmo, aumentar o aluguel. Eu não pedi para aumentar, Sim. mas ele quis aumentar. Ele disse: eu vou lhe pagar mais, porque o Espírito Santo falou Meu comigo. Deus, isso é Então, forte. a dona do meu apartamento não aumentou. Mas você teve. E o outro, e o que está alugando a minha casa, quis aumentar o aluguel para me pagar mais. Então, eu fui abençoado de duas formas, né? Então, porque Deus é justo, né? E ele fez justiça com a sua sinceridade de coração, né? Você foi sincera. Não, eu só vou aumentar se ele aumentar. Então, como é que diz? Você não se aproveitou. Não, tá no tempo de aumentar, eu vou aumentar. Uhum. Não, você esperou no Senhor, Uhum. mesmo um simples aumento. Você falou com Deus. Uhum. Você vê como Deus, né? Exatamente. Ele trabalha. Então, nós precisamos, assim, buscar confiar no Senhor. Sim. Né? Descansar. Meu carro, eu estava saindo do trabalho e um motoqueiro estava desapercebido e ele bateu em mim. Sim. E quando ele bateu, né, eu parei lá. Aí eu disse: ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Eu tinha chegado em Petrolina há pouco tempo, poucos meses. E eu fiquei sem saber para quem eu ligo, o que é que eu faço. E eu pensei isso em segundos. E de Sim. repente chegou um irmão perto. Ele Deus. tinha um filho no colégio, né, que estuda lá. E ele chegou e eu tava nem sem saber quem era ele. Eu disse: meu Deus, quem é ele? É da igreja, é do colégio, quem é essa pessoa? E ele foi e resolveu a situação para mim. Olha, Né? Deus No faz. momento eu pensei assim: agora, cadê meu marido para resolver a situação? Sim. E aí, com poucos segundos, esse irmão aparece e resolve a situação para mim.
E eu agradeci ao Senhor, né? Deus falou comigo, Daiane, eu sempre vou estar com você. Amém, Né? amém, Eu sempre Daiane. vou Sim. ter uma forma de socorrer você. E quantas experiências eu já tive aqui, né? Se meu marido estivesse, ele resolveria. Meu marido não está, mas Deus está. E ele levanta sempre alguém para me socorrer, para me Sim. ajudar. Então, eu tenho provado tanto da bondade do Senhor, da Amém. fidelidade. Meus filhos têm presenciado isso. E não tem como negar o cuidado e o amor de Deus para conosco. E eu vejo assim o refrigério, né? Às vezes algumas pessoas acham até estranho, mas como você pode estar bem? Como você pode estar feliz assim? É porque as pessoas, Keina, eu acredito que as pessoas, assim, eles se incomodam com tudo. Se você tá bem, se incomoda, né? Se você não tá... Ah, mas como assim? O marido dela faleceu e ela tá assim. Porque quando nós temos o Senhor, Ele nos fortalece para qualquer situação. Não é verdade? Exatamente. E eu posso dizer com toda certeza que a minha alegria, a minha paz, Sim. não vem de outro lugar senão Sim, do Senhor. Senhor. Porque se não fosse Deus, eu sei que eu estaria, nem sei como, né? Talvez em depressão, teria desistido de muitas coisas, mas pelo contrário, eu tenho avançado cada dia mais, eu tenho Amém. crescido, eu vejo os meus filhos crescendo, né, desenvolvendo, e é por causa do Senhor, é por causa da palavra, é porque nós buscamos mesmo, temos recorrido a Deus. E quando nós vivemos situações assim, vai ser revelado quem nós somos, a estrutura Sim. que nós temos desenvolvido, né? Porque a palavra, ela é algo para ser praticado, para ser vivido. Não é só ler, não é só ir à igreja. Claro que é um momento maravilhoso, a gente é abençoado. Mas a gente vai, não cortando você, mas a gente vai à igreja como se fosse ali um aprendizado, não é verdade? A gente vai para aprender como se usar a palavra. Exatamente. Primeiro a gente vai para louvar o Senhor, entregar tudo aquilo que nós temos ao Senhor. E em troca, Ele nos dá esse direcionamento, né? Isso, exatamente. É um tempo de estar em comunhão, Sim. Todo mundo ali crê na mesma coisa, está buscando o mesmo Deus. Então, é poderoso, é necessário. Sim, Deus estabeleceu a igreja, nós precisamos da igreja. A igreja me deu um suporte, assim, maravilhoso, o amor dos irmãos, o cuidado, as orações. Nós precisamos da igreja. Mas é necessário mesmo. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou para a igreja, eu posso fazer em casa. Pode não, eu falo. Pode não, nós precisamos viver em comunhão com os outros. Ou para ajudar, ou para ser ajudada, e até para louvar, render graças ao Senhor. Você pode render graças ao Senhor em casa, mas em comunhão com outras pessoas, é um fortalecimento grande, né? Porque a gente também está dando exemplo para outras pessoas, né? Do que Deus tem para a gente. E nós somos um corpo, né? A palavra fala. Sim. A igreja é um corpo. Isso então, mesmo. A mão precisa do pé, o pé precisa do olho. O corpo, todas as partes são necessárias. Não existe no corpo uma parte que é menos importante do que a outra, né? Nós precisamos de tudo. Então, quando nós nos juntamos na igreja, nós nos edificamos, nos fortalecemos, né? Somos abençoados. Então, há essa necessidade. A igreja é uma bênção. Eu sou muito grata pela igreja. Mas para além da igreja, nós precisamos levar a prática da palavra para o nosso dia a dia. Sim. Porque se vivermos apenas de momentos na igreja, quando o dia mal chega, a gente não tem estrutura. Isso. Então, assim, o meu comportamento, a minha resposta, as minhas atitudes, elas são reflexo de uma estrutura que foi desenvolvida. Você teve base, né? Você teve uma base, né? Por isso que você hoje está alegre no Senhor, porque você teve o tempo todo, né? Essa comunhão com Ele, né? Você teve uma base do tempo todo com Ele, porque as pessoas que não têm Deus, elas entram em depressão, elas não acreditam que pode ser curada, elas se vitimizam, mas por ignorância de não saber a palavra, né? E quando buscamos a Deus apenas em momentos difíceis, a gente não desenvolve a estrutura necessária para viver, né? Então, ter essa comunhão diária com o Senhor, com a palavra de Deus, e buscar viver o que a palavra diz, vai nos tornando pessoas mais fortes, pessoas mais flexíveis, vai nos ensinando a lidar com as situações com mais equilíbrio,
né, com mais paz, vai nos ensinando como nos mover diante das situações. Então, diante de todas as situações que eu fui vivendo e fui me apegando à palavra e praticando o que a palavra diz, eu fui me tornando mais forte, Sim, né? sim. Quando eu estava logo no luto, assim, os primeiros meses, eu não tinha vontade de levantar, de fazer uma comida, não tinha. Mas eu levantava Sim, e eu fazia. sim. Então, isso me fortaleceu. Meu Deus. É um testemunho. Assim, seu testemunho é muito forte, porque eu conheço muita gente com depressão, muitas mulheres que têm tudo, Daiane, mulheres que têm tudo, mas falta uma coisa, Deus. Uhum. Tu tá entendendo? Você falou isso agora e veio muito forte no meu coração. Como Deus é bom, né? Como é bom ter Deus. Uhum. Nós não precisamos de, como é que diz? Ele não precisa de nós que precisamos dele. Isso. Às vezes as pessoas pensam, eu tenho que orar, senão Deus vai ficar chateado comigo, eu tenho que ler a Bíblia, porque senão Deus vai ficar com raiva de mim. Ei, Deus não deixa de ser Deus. Não. Se a gente não ler, não orar, nós é que perdemos. Nós é que perdemos. Porque eu que preciso da palavra, eu que preciso de orar. Isso. E sabe, orar não é aquela coisa, que chato, tem que parar, me ajoelhar. Não, orar é conversar com Deus, é relacionamento com Deus, né? Então, assim, cada dia eu amo mais estar na presença de Deus, eu me levanto às 5 horas da manhã, para ter essa comunhão com Ele. Sim. Então, meu primeiro momento é de estar orando, é de estar lendo a Bíblia, buscando a direção de Deus para o meu dia, né? Entregando o meu dia ao Senhor. As primícias, né, do Senhor, né? Você tem que entregar as primícias. Eu também, eu me acordo 6 horas, eu durmo um pouquinho tarde, porque eu fico estudando a palavra e orando até mais tarde. Eu oro meia-noite. Então, eu fico esperando meia-noite. Não porque é um horário de silêncio. Sim. Entendeu? O maior silêncio. E às 6 horas eu acordo para orar ao Senhor, para depois ir para a academia. Quer dizer, não é porque eu tô. Não é obrigação, não. Não é como se eu me sentisse obrigada, não. É por prazer. Isso. É me sentir bem. É como se meu dia não fosse a mesma coisa se eu antes não fizesse isso. Mas é porque é a necessidade da alma. Né? Nós necessitamos. É como se tivesse uma necessidade de orar. A entrevistada é você, mas eu vou falar só um pouquinho. Fica à vontade. Outro dia Deus falou assim comigo. Eu estava em um culto de oração e o Senhor falou assim. E eu, com minhas palavras, eu falei sem sentir, foi do Espírito Santo mesmo. Ele falou assim, em voz altiva. Senhor, eu quero ir para um lugar que ninguém mais vá, que ninguém mais queira ir. Eu quero ir para um lugar que ninguém mais queira ir. Gente, eu falei assim, e depois eu fiquei vários dias, meu Deus, o que eu falei para o Senhor? Meu Deus, como isso é sério? Como eu falei para o Senhor que eu quero ir para um lugar que ninguém mais quer ir? Que ninguém mais possa ir. Que, assim, foi muito forte. E eu fiquei com aquilo, passou. E aí um dia eu estava orando. Eu estava em jejum e orando até tarde. Eu começava a orar, quando eu chegava em casa, ia até 3 horas da manhã, orando, assim. Era uma necessidade. Sabe, eu sentia aquela necessidade dentro de mim de orar. Era mais forte do que eu. E aí o Senhor, eu disse, meu Deus, eu estou orando tanto assim. Por quê, Senhor? O Senhor disse, você não disse que queria ir para um lugar que ninguém mais queria ir? Esse é o lugar. Aí eu senti que como é forte, né? Como é que diz? Quando a gente começa essa intimidade com Deus, quanto mais a gente tem essa intimidade, mais ele, sabe, mais a gente sente a necessidade, é necessidade mesmo. Isso mesmo. Né? Aquela necessidade que a gente é mais forte que a gente. Isso. E é muito bom, sabe? É um lugar que talvez as pessoas não queiram ir, mas que quando vai, pode ter certeza que a graça vem. Isso. Às vezes, assim, essa falta de desejar a presença de Deus é porque está cheio de outras coisas, né? Se eu comer muito doce, muita, sei lá, hambúrguer, eu não vou ter vontade de comer feijão, carne, verdura, porque eu já estou saciada por essas outras coisas que não são boas, não me nutrem e ainda me inflamam, mas eu vou me sentir saciada. Então, se eu gasto todo o tempo, ainda que com coisas lícitas, todo o tempo meu eu tá ocupado pelo trabalho, conversas com amigos, com a família, com lazer.
Se eu ocupo todo o meu tempo, né, nas telas, então eu vou me sentir saciada. Ai, tô cansada, eu só quero é dormir. Mas se eu priorizo ter o tempo que é de Deus, Sim. assim como eu tenho o tempo que eu tenho que estar no trabalho, eu tenho o tempo que eu preciso me alimentar. Então, se eu estabeleço o tempo que eu preciso estar com Deus, e esse tempo é dele, nada vai ocupar o lugar dele, essa necessidade vai estar lá de forma que eu perceba, que eu tenha essa percepção, porque o ser humano, todos têm necessidade de Deus. Sim. Mas se nós estamos cheios de muitas coisas, essa necessidade passa despercebida. Verdade. Mas ela está lá. Ela está, então, sim. se eu decido nutrir, né, esse lugar, eu sou apaixonada pelo Senhor, eu amo demais o Senhor, e assim, cada dia eu quero amar mais. Eu quero coisa linda. Buscar mais, eu quero estar mais na presença dele. Meu Deus, é muito bom a presença do Senhor. Não é quando você começa a orar que você sente aquela presença. Meu Deus, assim, essa explicação. Sim, não tem como Não tem como explicar a presença do Senhor. Não tem, só na presença mesmo, né? E assim, eu tenho vivido muitas experiências com Deus, amém, né? Amém. Eu olho assim para a minha vida e eu fico, às vezes eu começo a chorar, Senhor. Eu sei, Pai, que se não fosse você, eu não estaria bem como eu estou. Amém. Eu não estaria suprida, guardada, cheia de expectativas para o futuro. Meus filhos não estariam bem como eles estão. Eu tenho muita consciência de que tudo é Deus na minha vida. Eu sei que eu sou inteligente, eu sou capaz, né? Eu não sou uma mulher preguiçosa. Eu sei dos meus valores como mulher. Mas até esses valores, eles são desenvolvidos por causa dele. Sim. Então, tudo é por causa dele. Se eu for olhar tudo, o princípio é ele. É a palavra de Deus, é ele o tempo todo na minha vida. Então, assim, por mais que a gente tenha essas habilidades, por mais que a gente desenvolva, cresça e se aprimore em tantas coisas, Deus é a nossa fonte. Longe de Deus, nós não vamos conseguir permanecer. Tem mulheres que elas aparentam ser fortes. E eu sempre digo que a força não é você suportar tudo. A fulana é muito forte. Né? O marido trai ela o tempo todo e ela continua lá sorrindo. Fulana é muito forte, o filho dela tá aí nas drogas e ela continua lá. Mas isso não quer dizer exatamente ser forte. Como é que essa mulher está por dentro? Sim. Porque eu posso aparentar ser forte, mas dentro eu estar destruída. Isso. Né? Daqui a pouco cair numa depressão. A força não é simplesmente o fato de você tolerar coisas, aguentar coisas. Não. Mas é de você estar cada dia crescendo, desenvolvendo, enquanto você vive todas as situações. Na sabedoria do Senhor, né? Exatamente. Na sabedoria do Senhor, porque Ele é quem nos alimenta mesmo. E eu disse para o Senhor, Pai, eu quero ser uma mulher forte em você cada dia mais, né? Amém. Mais forte de verdade. Porque se eu estou passando uma situação adversa e ela está me destruindo, então eu não vejo força nisso. Eu estou tolerando, eu estou suportando até que arrebente. Isso. Mas se eu realmente sou forte, né, e essa força vem de você, a situação não vai me destruir por dentro. Não. Ela não vai me mudar, no momento pelo que você contrário. falou assim, que ia caminhar e a gente vê Deus, quando a gente tem comunhão, a gente vê Deus em muitas coisas. E você ali na caminhada, você via Deus, né? Isso. Você via a força dele naquele momento que você ia ali para aquela caminhada. Quer dizer, não era a paisagem que estava ali, não. Era o momento que a paisagem trazia a presença do Senhor. Isso, exatamente. Não era a paisagem por si só. Não, era a presença dele que... Naquele momento de comunhão, você tinha força, você arrancava força para, né, lhe estabelecer, para lhe levantar. A Bíblia fala que a criação revela, né, a existência de Deus. De fato, eu olhava assim para a lua e dizia, Senhor, se você pode sustentar essa lua ali, você pode me sustentar também, né? Tudo que eu olhava, a beleza que eu via ali, sabe? Gratidão é algo também muito poderoso. Ai, demais, né? Meu Deus. A gratidão, eu olhava assim, Senhor, obrigada. Porque no último ano do meu marido, foi quando ele começou a construção da casa. E eu disse, amor, não vamos construir agora, vamos cuidar da sua saúde. E ele disse, eu estou sentindo no meu coração que é para eu fazer isso agora. E nós construímos a casa,
Já em outubro, mais ou menos, ele estava muito debilitado, já não conseguia mais tomar decisões e tal. Sim. E eu precisei assumir, eu não entendia de nada. Era como se o senhor ali, como não, o senhor estava cuidando, Isso. tu tá Preparando. entendendo? Porque o senhor, ele vê tudo o que vai acontecer Uhum. com a gente. Então, muitas vezes, ele tá agindo, né, e você não tá entendendo, mas ele, quando você é obediente, né, que seu Uhum. marido teve a obediência, né? Isso Com certeza mesmo. Deus estava falando com ele, É. né? E ele foi obediente àquilo que Deus estava falando com você. Como você veio para cá, você foi obediente à palavra de Deus, o que Deus falou com você. Você vai mudar de cidade, você vai para Uhum. Petrolina. Então, ali, se você tivesse ficado em Campina Grande, talvez sua vida tivesse também, talvez não, poderia ter sido, mas não mais rápido, Uhum. né? Com mais rapidez. Uhum. Por quê? Porque Deus se agrada quando nós temos a obediência, né? E estar no lugar que Deus nos direciona vai trazer coisas que num ambiente errado não vai chegar. Sim. Eu sei que se eu tivesse ficado lá, claro, Deus ia cuidar de mim, porque Sim. Deus é meu pai, ele me ama e ele vai cuidar de mim sempre. Mas coisas que ele tinha para mim aqui, que ele tem, né? Estão Isso, aqui, não estão aqui, lá. não estão lá. É Então, o lugar certo na hora certa, né? As oportunidades que ele tem para mim aqui não estão em Campina Grande, estão em Petrolina. E se eu não obedeço, eu teria perdido essas oportunidades. E eu sei que Deus ainda tem muitas coisas aí pela frente, né? Claro. Porque à medida que nós vamos obedecendo ao Senhor, ele vai trazendo mais luz, mais clareza, ele vai trazendo as conexões, ele vai abrindo as portas, ele vai favorecendo nesse caminho da obediência, né? E isso não quer dizer que não haverá situação adversa, né? Claro que vai ter, nós vamos ter desafios. Tribulações, tem, o mundo, né? ele é cheio de tribulações mesmo. Nós temos um inimigo que é o diabo, que quer nos destruir. E quanto mais a gente se finca na palavra. Ontem uma pessoa falou comigo, disse assim, Lúcia, você sabia que quanto mais você ora, mais você tem... Não, amiga, mas depois, hoje de manhã eu acordei, eu digo, meu Deus, eu acho que é. Mas por quê? Porque o inimigo fica, né, querendo lhe tirar do foco daquilo que você está fazendo. E nós temos que ter a consciência que o diabo, ele é um inimigo vencido. A palavra diz que nós devemos permanecer firmes na fé. Depois de ter feito tudo que nos cabe, a gente permanece crendo, né? Então, assim, o diabo, ele já a gente já sabe o fim dele, que é derrotado. Mas ele vai tentar, como ele tentou Jesus, nos provar o contrário. E se nós estivermos firmadas na palavra, no fim da história, a gente sempre vai poder desfrutar da fidelidade da palavra de Deus e ele só vai ver mais uma vez que ele que é o derrotado. Isso mesmo. Mas nós precisamos ficar firmes, né, com o que a palavra diz. Eu estava lembrando agora também, depois que meu marido faleceu, a casa ainda não estava pronta e aí nossas coisas estavam num depósito. E uma pessoa entrou nesse depósito porque queria roubar, era um depósito de uma outra pessoa. Ele queria roubar as ferramentas, lá tinha muitas máquinas e tal. E ele entrou e acabou roubando coisas minhas também. Quando abriram lá que eu entrei, que eu vi, ele jogou as caixas, tudo jogado, tudo bagunçado. Eu acho que fazia, não sei se tinha um mês que meu marido tinha falecido, né? Então eu vi ali o quê? O diabo querendo me machucar ainda mais. Né? Dentro de uma situação tão difícil que eu já estava vivendo, ele ainda que ele quis... fica querendo testar, exatamente. Né? E eu olhei para aquilo assim, eu, sabe uma coisa, eu não vou nem mexer em nada, eu vou embora. Depois eu venho aqui, né? E saí assim, e fui para o Senhor. Fui orar, fui chorar, mas Deus, que situação, Pai. Então, assim, o diabo querendo mesmo ali machucar, né? Mas o Senhor restituiu, né? Tudo. Ele não levou muitas coisas, ele mais bagunçou. O Senhor restituiu todas as coisas que foram levadas. E eu vi o Senhor renovando minhas forças mais uma vez. Eu realmente poderia ter ficado ali chorando, né, me vitimizando, mas foi algo que eu decidi no Senhor. Senhor, eu não vou ficar como vítima. O Senhor é a minha força. Porque às vezes, quando a pessoa tá ali carente e ela se vitimiza, todo mundo vem ao redor, né? Só que chega uma hora que as pessoas cansam. Cansam, sim. Né? E aí se vitimizar, gente. Isso. Ai, meu Deus. E aí a pessoa ela vai se encontrar só. E ela vai estar ainda mais fragilizada. Então, eu me posicionei. Eu não sou vítima. Isso mesmo. Eu não sou vítima. Deus tem planos para mim
e eu vou buscar no Senhor, descobrir esses planos e vou seguir em frente. E esse foi sempre o meu posicionamento, de que eu não sou vítima, né? De ter gratidão ao Senhor, olhar tudo que o Senhor estava fazendo, a bondade do Senhor. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, esse é o versículo da minha vida. Imutável, né? Ele é ali o tempo todo, da mesmo jeito, da mesma forma. Isso. Nós temos nossas oscilações, mas ele não. Uhum. E nós podemos ter a convicção. É algo bom, vem de Deus. Não é bom, não. Deus não tem nada a ver com essa história. Às vezes, diante de situações difíceis, pessoas ficam com raiva de Deus, né? Ah, porque Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu? Se a gente tiver raiva de Deus, nós estamos sem esperança. Porque se tem alguém que vai nos socorrer, é Deus. Como eu posso ter raiva do único ser, né, que pode fazer tudo por mim? Então, esse não é um bom caminho, ficar chateado com Deus. Não. Porque Deus é bom. Tudo que acontece de mal não veio de Deus. Não. Deus é bom em todo tempo. Ele nos ama, Ele cuida da nossa vida, Ele é presente. E se nós considerarmos essa presença e buscarmos ao Senhor, nós sempre vamos encontrar. A palavra diz: batei, né, que você vai achar. Você bater e abrir-se-vos-á. Então, sempre que a gente está ali, diante do Senhor, aos pés do Senhor, reconhecendo Ele, buscando a força nele, nós vamos encontrar. Muitas vezes a gente diz assim: não, eu não estou ouvindo o Senhor, não, eu não estou conseguindo ouvir o Senhor. Mas na mesma hora, quando eu penso isso, vem aquela nota: não, Ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo. Então, assim, termos essa consciência o tempo todo do que Ele é Pai, de que Ele está nos escutando e que Ele vai prover tudo aquilo que nós queremos. É ter a consciência de que Ele morreu naquela cruz. E nós já temos tudo, na realidade. Só precisamos ter a consciência disso. Não é verdade? É isso mesmo, né? Quanto mais consciente nós somos da paternidade de Deus, eu sempre digo aos meus filhos: vocês não são órfãos, vocês têm um pai. Deus é seu pai. E o que o pai natural não está aqui para fazer, Deus vai fazer. Ele vai dar, ele vai realizar. Então, corram para Deus, busquem a Deus, né? Essa consciência de paternidade, ela é muito importante. E muitas pessoas não têm. Às vezes porque não tiveram um pai presente. Outras porque nem conheceram o pai, né? Tem pessoas que tinham o pai dentro de casa, mas era aquele pai distante. Ou não foi uma boa referência de pai. E isso afeta no conceito da paternidade de Deus. Mas na Bíblia, lendo a Bíblia, estudando, nós vamos entender quem é Deus e como Ele exerce a paternidade dele para nós. E quando a gente começa a conhecer Deus como Pai, aí nós temos a confiança, a certeza que Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar, porque Ele é Pai. E Ele é um Pai perfeito, Ele vai estar sempre. Perfeito, nosso Pai biológico, como nós temos nossas falhas, mas Ele não, Ele é perfeito. Outro dia, eu estava muito angustiada para resolver uma situação. E eu levo para minha cama o amor de Deus. Sempre antes de eu ir para a cama, eu não levo problema nenhum. Nenhum. Eu apago, sabe? Eu já tenho essa consciência que eu tenho que apagar tudo. Se teve coisa ruim na minha vida, no meu dia, eu faço de tudo para apagar aquela lembrança. Por quê? Porque eu quero levar só a presença dele para a cama. E nesse dia eu não estava, sabe? Quando você está angustiada para resolver uma coisa e não está conseguindo resolver. Eu falei assim: Senhor, eu quero hoje dormir nos teus braços. Eu quero dormir nos teus braços. Eu quero ter essa consciência que você não é que substitua meu pai, mas eu quero sentar no teu colo, como eu nunca sentei no colo do meu pai biológico. Eu quero isso hoje à noite. Meu Deus, eu dormi assim, sabe? Como nunca tinha dormido, acordei, Deus me dando assim, me orientando: você vai fazer isso. Então, assim, como é importante ter a consciência do que Ele pode fazer em nossa vida. Isso, exatamente. Deus Ele é tudo. Eu amo falar do Senhor. Eu também. A gente poderia ficar a manhã toda aqui falando do Senhor, porque eu amo. Mas se você quiser deixar, sabe? Porque eu creio que esse podcast veio do Senhor, Deus que criou ele para o incentivo, como é que diz?
exclusivamente para cura, né, de outras pessoas. Uhum. Então, tudo que a gente está conversando aqui, eu sei que o Senhor, nesse exato momento, as pessoas, quando estiverem assistindo, vai ter cura. Eu creio Amém. nessa, sabe? Eu tenho uma certeza de que pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser aliviadas, pessoas vão ser curadas através desse podcast, através dessa palavra que você deu. Amém. Que sou muito grata a Deus. Quero agradecer de coração ter aceitado o meu convite. É uma honra muito grande. Você é muito linda, viu, Daiane? Tô Ai, falando obrigada. porque, assim, a gente vê o semblante do Senhor através de você, sabe? Sabe aquela paz? Não estou aqui em rede nacional, não, é porque realmente. E isso é o Senhor, a gente vê que como é que diz, o Senhor em você. E como a gente poderia fechar agora o podcast? Eu gostaria de fazer uma oração. Eu posso? Pode, deve. Amém. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque você é meu Pai. Eu te agradeço, Deus, porque você é tão bom e tão fiel, Pai, na minha vida. E eu só posso estar aqui testemunhando daquilo que você fez em mim, Senhor. Sem você não teria testemunho algum, só teria tristezas e dores, Pai. E eu oro agora, Senhor, por cada mulher que está assistindo, né, que ouviu essa conversa maravilhosa aqui. Que você possa tocar o coração delas, mulheres que estão sofrendo, que estão com dores, lutos, não necessariamente de alguém que faleceu, às vezes o luto de alguém que está vivo, mas age como morto, Senhor. Mulheres que perderam, talvez, bens, uma empresa que investiu tanto, amizades que eram preciosas, que acreditou, que confiou. Eu oro, Senhor, para que haja cura para essas mulheres, Senhor. Eu oro, Pai, para que elas venham encontrar em Ti aquilo que a alma delas necessita, Senhor. Que você possa preencher cada vazio que exista hoje no coração delas. Eu oro, Senhor, para que haja nelas o desejo de Te buscar, de ler a palavra, de orar, e que elas possam ser presenteadas com experiências divinas, com um encontro com você, Senhor. Toca agora mesmo, Pai, cada mulher que está aqui conosco, Senhor. Toca a vida delas, Pai, com a cura que elas necessitam e revele-se a elas como você tem se revelado a mim. Um Pai que é bom, que é amoroso, que é fiel, que nunca nos desampara e que é presente em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Amém. Jesus. Deus é bom o tempo todo. Obrigada, Daiane. Amém. Obrigada a Adriana e a Davi que nos concedeu esse momento, né? Quero agradecer a eles sempre. Obrigada Que Deus abençoe também. a vida dele. Foi um privilégio estar aqui falando do Senhor, de tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém.